Bom, pessoal, bom dia. Bem-vindos aqui à penúltima aula. Estamos aí com 5 minutinhos de atraso de novo. Vou começar fazendo uma revisão do que a gente viu na aula passada, muito rapidamente. E depois a gente vai para a parte de quantização, de fato. Antes de começar, um de vocês, cadê? Veio me perguntar agora antes do início da aula. Não estou vendo. Bom, alguém veio me perguntar que a gente na aula passada viu a condição de que os vínculos, né, podiam ser separados em vínculos de primeira classe e vínculos de segunda classe. Né? E a definição de uma função de primeira classe era uma função cujo parênteses coação por todos os vínculos, né, era igual a zero na superfície dos vínculos, certo? E, portanto, um invariante, o que era um invariante? Né? O invariante era uma grandeza que tinha o parênteses poisson com os vínculos de primeira classe, também igual a zero na superfície dos vínculos. Então, se a sua teoria só tem vínculos de primeira classe, né, se eu estou excluindo os vínculos de segunda classe, então o invariante ele é de primeira classe também, né, porque ele está comutando com todos os vínculos. Tá? Então, só para esclarecer essa definição. Outra questão que foi colocada na aula passada, com relação à derivação da hamiltoniana canônica, né? A gente definiu a hamiltoniana canônica por meio daquela expressão usual em termos dos momenta, né? Onde a gente fazia aquela separação entre graus de liberdade da parte em que os momenta eram inversíveis e da parte que eles não eram inversíveis. Né? Menos a lagrangiana. E aí, na parte inversível, a gente falou que a gente poderia resolver, né, as velocidades em termos de certas funções das coordenadas, dos momentos inversíveis e das velocidades arbitrárias, né, da parte não inversível. Então, só para esclarecer, né, que houve essa pergunta, acho que foi você que perguntou, né, a gente não precisa supor, né, que essa expressão aqui não depende do Q ponto I, né? O que a gente precisava era que os vínculos primários, né, eles têm essa forma aqui, eles seriam funções somente dos Qs e dos PJs. Tá? Agora, se a gente deixar a dependência do QI aqui, o que acontece? Aqui na hamiltoniana, quando a gente tomar, por exemplo, a derivada dessa hamiltoniana com relação às velocidades arbitrárias, tá? Deixando essa dependência aqui, o que a gente pode fazer? Bom, primeiro, a gente vai pegar esse Q ponto I, ele está entendido como essa função aqui. Né? Então a gente vai pegar, a gente vai ter um certo momento, e aí a derivada dessa função com relação ao Q ponto I. Né? Depois, esse PMI está entendido como esta função, mas esta função, por questões lá de considerações do posto da matriz, não pode depender da velocidade arbitrária. Então, esse PMI não vai ter nenhuma derivada não trivial, né, em relação ao Q ponto I. Quando eu tomo essa derivada deste Q ponto I, eu tenho simplesmente um PMI, não é? Vamos lá. E depois, na lagrangiana, se eu estou permitindo que essa função dependa desse Q ponto I, o que eu tenho que fazer na lagrangiana? Primeiro eu tenho que tomar uma derivada da lagrangiana com relação ao argumento onde esse Q ponto I pode aparecer, que é o QI, por meio dessas relações. Então eu vou ter aqui Q ponto
desse ômega i com relação ao Q ponto mi. Tá? E depois eu ainda tenho, é claro, a dependência da lagrangiana diretamente, né, no Q ponto mi. Tá bom? Agora, quando eu uso a expressão do vínculo primário e as definições dos momenta, né, essa parte aqui é exatamente essa parte aqui. Certo? Então isso aqui cancela. E essa parte aqui é exatamente este momento aqui com esta derivada. Tá? Então isso cancela também. Então isso é só para esclarecer, né, da aula passada, que você não precisa fazer aquela suposição que não há essa dependência. Se você deixar essa dependência aqui, você só tem que tomar conta dessa regra da cadeia. Tá? Então só para esclarecer isso. Ok. Mais alguma pergunta com relação a essas questões da aula passada? Bom, se não há mais nenhuma pergunta, a gente infelizmente não teve muito tempo, né, para falar sobre Young Mills, mas felizmente o Felipe falou um pouco de Young Mills também na aula dele. E só para recapitular, né, o que a gente tinha visto é que a gente podia definir essa derivada covariante com essa conexão do potencial vetor, que tinha essa lei de transformação, onde G era uma matriz, né, SUN. A gente podia definir a curvatura, né, associada a essa derivada covariante, que tinha uma expressão que eu não escrevi, mas enfim, era aquela expressão do eletromagnetismo mais uma parte que tinha o comutador desses potenciais. Certo? A gente também viu muito brevemente, né, que a gente podia expandir essas matrizes, né, elas são matrizes, expandir essas matrizes em termos de uma base. E como o comutador ainda tinha as propriedades dessas matrizes, nós poderíamos escrever esse comutador como uma combinação linear das matrizes. Então a gente tinha uma expressão desse tipo. E muito bem, e muito brevemente no final da aula a gente discutiu a hamiltoniana, né, que era muito similar à hamiltoniana do eletromagnetismo. Você tinha um termo de campo elétrico ao quadrado, mais campo magnético ao quadrado, e um termo que tinha a lei de Gauss, né, multiplicado pelo A0, pelo potencial vetor na componente temporal. Então a lei de Gauss a gente viu que tinha essa expressão, que é uma divergência do campo elétrico, só que é uma divergência com essa derivada covariante, né, que inclui aqui essas constantes de estrutura. Certo? Muito bem, então a única coisa que eu queria mencionar, que não deu tempo, né, é que no caso do eletromagnetismo a gente viu que a gente podia definir um gerador, né, no espaço de fase, que tinha a ver justamente com esse vínculo secundário, com a lei de Gauss, e que ele definia transformações de Gauss. Então a única coisa que eu quero mencionar é que aqui é exatamente a mesma história. Tá? Nós podemos definir um gerador como um funcional, que eu vou escrever dessa forma assim. Tá ok? Entendido, né? Esse é o vínculo secundário, que dá a lei de Gauss. E eu defino um gerador, que é uma integral desse vínculo com alguma função arbitrária. Se você faz isso, a transformação de Gauss do potencial vetor espacial, né, é exatamente como no eletromagnetismo. A única diferença é que nós agora temos esses índices associados, né, à álgebra de Lie. Tá? Mas essa transformação, ela tem essa expressão, que é análoga do eletromagnetismo, mas agora nós temos essa derivada covariante, que tem essa definição aqui. Tá? E você pode mostrar que isso é simplesmente parênteses com a soma dessa grandeza com este gerador. Né? Ok? Isso eu não vou mostrar explicitamente,
gerador é essa derivada no campo elétrico. Eu coloco isso aqui, eu posso fazer uma integração por partes, claro que eu tenho que tomar cuidado com esses termos extras, né? Mas eu posso fazer uma integração por partes e jogar essa derivada para esta função aqui, né? Bom, agora, os vínculos têm que ser de primeira classe, conforme a gente viu, né? Então, uma propriedade que vocês podem verificar em casa, não vou fazer aqui explicitamente, mas é que o parênteses de Poisson desse gerador é uma função arbitrária 1, com outro gerador, uma função arbitrária 2, é igual a um gerador com uma função arbitrária 3, onde a função arbitrária 3 é definida da seguinte forma. Tá? Então, isso é uma pequena conta que você pode fazer. O parênteses de Poisson de dois desses geradores dá um terceiro gerador, onde a função arbitrária desse terceiro gerador é uma certa combinação das funções arbitrárias dos dois geradores aqui com as funções de estrutura. Tá? Agora, essa é a propriedade de primeira classe desse sistema. Certo? Por quê? Eu tenho esses dois vínculos. O parênteses de Poisson deles é igual a outro vínculo. Mas, na superfície dos vínculos, ou na superfície das soluções, isso é igual a zero. Então, essa é a propriedade de primeira classe para esses vínculos. Tá? Para Young e Mills. Se você quiser escrever isso em termos mais explícitos, né, você pode abrir as definições desses dois geradores em termos dessas integrais, dessas funções arbitrárias. E o que você vai achar é que esses geradores aqui estão sendo integrados, eles têm que satisfazer a seguinte relação. Tá? Tá certo? Essa relação, ela tem que ser entendida como a gente tem uma delta de Dirac aqui, né? Essa delta de Dirac é uma distribuição. Então, essa igualdade aqui, ela é entendida no sentido de teorias de distribuição. O que isso significa? Ela tem que ser entendida pensando que isso vai estar sempre dentro de uma integral. Tá? Então, se você pensar que isso está sempre dentro de uma integral, essa igualdade vale. E o que ela está te mostrando é que o parênteses de Poisson de todos esses vínculos é de novo proporcional a outro vínculo, com essas funções de estrutura aqui. Tá ok? Eu não escrevi aqui um instante de tempo, mas sempre lembrando que esses parênteses de Poisson são tomados no mesmo instante de tempo. Então, se esse vínculo aqui está avaliado no ponto x espacial e esse no ponto y, os dois estão no mesmo instante t. E esse terceiro vínculo aqui também está no mesmo instante t. Tá? Só não escrever. Então, essa também pode ser vista como a propriedade de primeira classe desse sistema. Tá certo? E a última coisa que eu queria falar de Young e Mills é uma observação simples, que esses comutadores dessa base das matrizes, né, que se chamam esses geradores aqui da álgebra, eles têm essas funções de estrutura aqui. Né? Mas o comutador, ele obedece à identidade de Jacobi, que é a seguinte: o comutador de PA com TB, TC, mais
com dCTA mais o comutador dC com PATB igual a zero. Né? A gente tem essa identidade de Jacob. Agora, se eu escrevo essa identidade de Jacob em termos das funções de estrutura, ou seja, eu substituo os comutadores pelas suas funções de estrutura e os geradores, o que eu obtenho dessa identidade é uma identidade de Jacob para as funções de estrutura, que é FAB DF DCE mais F BC EF DAE F CA BF Nossa. Tá? Então, essas funções de estrutura satisfazem essa identidade de Jacob dela. Tá bom? Pergunta. Para fechar aqui essa parte clássica. Bom, se não há perguntas, vamos para a parte quântica agora, né? E é o título do curso, né? Utilização. Só ok para todo mundo, né? Ok. Bom, na teoria quântica, né, os objetos que nós estamos interessados são as probabilidades de transição, né, de um estado inicial para um estado final. E essas probabilidades são, em geral, dadas pela regra de Bohr, como um módulo ao quadrado do produto interno desses dois estados, né? Onde eu estou supondo que esses dois estados, inicial e final, são elementos normalizados de um espaço de Hilbert, né? Que é um espaço vetorial, que tem um produto interno. Eu acho que todos vocês já devem ter algum tipo de familiaridade com isso, né? Se não tiverem, por favor, falem. Muito bem. Então, na teoria quântica, uma noção de simetria é uma transformação desses estados que preserva as probabilidades, né? Ou seja, ela vai preservar as suas predições a respeito do que você vai observar em experimentos, né? Então, uma simetria poderia ser uma transformação desses estados tal que as probabilidades são preservadas. Um exemplo disso que vocês já conhecem é uma transformação unitária. Por exemplo, a própria evolução temporal por meio da equação dos feitos, né? Se a evolução é unitária, esse produto interno é preservado e, portanto, o módulo ao quadrado dele também é preservado. Mas você poderia ter transformações que, ao invés de preservar esse produto interno, mudam ele por uma fase que não interessa quando você toma o módulo ao quadrado, certo? Está claro isso para todo mundo? Muito bem. Mas o que eu estou interessado aqui justamente são simetrias locais e que são simetrias dinâmicas, né? Eu não estou interessado somente num produto interno sem uma dinâmica. Eu preciso ter uma dinâmica e eu quero ter transformações dos estados que preservam essa dinâmica, lembrando o que a gente discutiu na teoria clássica, que a simetria leva soluções em soluções. Então eu quero ter uma transformação que vai pegar uma solução da equação dinâmica quântica
e levar em outra solução da equação dinâmica quântica. Bom, qual é a equação dinâmica quântica? É a equação de Schrödinger, né? Mesmo para uma teoria de campos, como o eletromagnetismo, você pode escrever uma equação de Schrödinger com base naquela newtoniana que a gente achou. Ou, melhor dizendo, na quantização daquela newtoniana. Então a gente tem aqui a equação de Schrödinger e vocês devem saber, mas uma solução para essa equação de Schrödinger é uma transformação unitária, né, que é um propagador. Então uma solução pode ser dada assim, em termos de um estado inicial, certo? E isso, o elemento de matriz disso você pode escrever também como uma integral funcional, em termos dos seus graus de liberdade. Eu acho que vocês estão chegando nesse ponto, né, no curso do professor Tião. Tá? Alguém tem alguma pergunta a respeito desse ponto de partida da teoria quântica? Bem. Então, o que eu quero analisar são justamente simetrias dessa equação aqui no seguinte sentido. Eu posso ter uma transformação do meu estado que eu vou definir como uma transformação infinitesimal com certos geradores, tá? Esses Gs são certos operadores, tá? Então, um exemplo disso seria a própria evolução temporal, onde essa grandeza que está aqui é a newtoniana, então, essa própria equação aqui. Tá? Mas eu estou considerando uma transformação mais geral do estado, e isso aqui é um análogo, né, no caso quântico, daquela transformação que nós consideramos no caso clássico, né, a transformação de ΔT. Muito bem. E o que eu quero, se para isso ser uma simetria, eu tenho que levar uma solução em outra solução. Então, o que eu quero é que, se é solução, então, psi mais delta psi também deve ser solução. Ok? Então, o que eu vou fazer é que se o psi mais o delta psi tem que ser uma solução, eu coloco ele dentro da equação de Schrödinger e, usando o fato de que o psi é uma solução, eu tenho que encontrar alguma condição, né? Então, o que eu vou fazer é IH cortado DDT de psi mais delta psi tem que ser igual a H de psi mais delta psi. Certo? Muito bem. Então, se eu faço isso com cuidado e uso o fato de que o psi também é solução, ou seja, a derivada do psi é o H psi, o que eu vou obter é a seguinte equação. Já vou escrever aqui o resultado. Tá? Eu obtenho isso da seguinte forma. Quando essa derivada atua no psi, é igual a H psi. Então, esses dois termos aqui já se cancelam. Tá?
Agora, quando essa derivada vai atuar no delta do psi, quem é o delta do psi? É essa combinação aqui. Quando essa derivada atua aqui, eu posso pegar uma derivada desse epsilon, posso pegar uma derivada desse g, e posso pegar uma derivada desse psi dando um h, que é esse h que aparece aqui. Aqui, derivada do epsilon, derivada do g, derivada do psi. E do outro lado, quando o h atua no delta, é isso aqui. Eu passei para o mesmo lado, né? Por isso tem um sinal de média. Quando o h atua no delta, ele vai me dar esses dois termos. Tá? Porque o delta é o epsilon Ga. Tá claro isso? Isso tem que ser válido se essa transformação for uma simetria. Tá? Então, no caso particular, que os epsilons são números constantes, ou seja, eles não são operadores, eles são só parâmetros e não dependem do tempo. O que acontece aqui nessa equação? Esse primeiro termo, que tem derivada de epsilon, é zero. E como eles são constantes, eu posso dividir a equação inteira por esse número. Tá? Para cada epsilon, obviamente. E aí o que eu obtenho é a equação de que a derivada desse gerador A mais o seu comutador com a hamiltoniana tem que ser zero para todo o estado. Tá? Isso é o que sai daqui. Esse termo é zero, então eu tenho aqui derivada mais o comutador com a hamiltoniana tem que dar zero para todo o estado. Isso é simplesmente a equação de conservação desse gerador. Esse gerador tem que ser uma carga conservada. Em particular, se o gerador também não depende do tempo, o que eu tenho é que ele tem que comutar com a hamiltoniana. Tá? Então esse é o caso usual de rotações, por exemplo, né, para uma partícula não relativística, livre. Tá? Agora, se epsilon é por si só um operador arbitrário e possivelmente dependente do tempo, essa equação já fica um pouco diferente, porque agora eu vou ter uma derivada do epsilon. Tá? O que eu vou usar aqui agora? Eu vou usar aquela mesma coisa que nós usamos já várias vezes, que quando eu tenho uma função arbitrária e suas derivadas, num instante de tempo, elas podem ser tomadas como independentes. Né? Então aqui eu só tenho a derivada do epsilon aqui. Então se eu posso, num instante de tempo, tomar essa derivada como independente do epsilon, esse termo aqui tem que ser zero por si só. Tá claro isso? Então eu obtenho que os geradores têm que aniquilar os meus estados. Ok? E além disso, né, no resto da equação, eu vou ter a condição de que o comutador dos geradores com a hamiltoniana atuando nesses estados que são aniquilados pelos geradores tem que ser zero. Tá? Então o que eu obtenho? Eu obtenho que se eu tenho uma simetria local, no caso quântico, o que é uma simetria local? De novo, uma transformação do estado que leva uma solução a uma solução. E por ela ser local, esses épsilons são arbitrários, independentes do tempo. Tá? Então o que eu obtenho é que se eu tenho uma simetria local, essa simetria só vai ser válida num subconjunto dos meus estados, que são os estados aniquilados por esses geradores. E nesse espaço dos estados aniquilados pelos geradores, os geradores também comutam com a hamiltoniana. Tá? Então isso aqui é uma equação de vínculo quântico. Que é o análogo do meu vínculo clássico. Tá ok isso? Então, da mesma forma que na teoria clássica eu obtenho vínculos, se eu tenho uma simetria local,
a teoria quântica também tinha um pequeno cisma. Perguntas? Professor? Oi. Pode falar. Quando você fez esse GA igual psi igual a zero, você considerou o primeiro termo, Esse termo. Isso. Ele seria zero para a derivada. Uhum. E o próximo termo, você considerou também que é zero? Eu estou fazendo que os coeficientes dos épsilons e suas derivadas são zero independentemente. Então, o coeficiente dessa derivada de epsilon vai ter que ser zero para me dar essa equação. Agora, se eu usar essa equação, né, eu sei que o psi é aniquilado por esse GA. Então, esse termo aqui já é zero. Tá? Então, o que me sobra... desculpa, eu esqueci de falar desse termo. Obrigado por perguntar. Tá? Ignora esse termo, por exemplo. Esse termo vai me dar que GAH atuando em psi tem que ser zero. Que eu posso escrever assim, tá? Porque o comutador, quando um GA atua no psi, vai ser zero de qualquer forma. Tá? Então, eu obtenho essa equação. Mas está vendo? Ninguém me perguntou, eu esqueci desse termo aqui. Tá? O que eu supus para obter essas equações é que os G's são independentes do tempo. Tá? Porque os casos que a gente vai estar interessado, eles realmente não dependem do tempo. Como o caso do eletromagnetismo, como o caso de Young-Mills e da própria gravitação. Tá? Então, eu esqueci de falar, isso é uma suposição. Tá? Então, se epsilon é por si só um operador arbitrário e GA ponto é zero, então eu tenho isso. Tá? Obrigado. Mas isso é uma consequência. Isso não é uma consequência de momento. Oi? Você não pode usar a equação de momento de outro que merece para qualquer o computador C0 implicaria já. Não, porque o GA pode ter uma dependência explícita do tempo. Mas você substitui aquele A, que tem que ser termo, ele substitui o computador. Esse termo? Esse termo. Esse substitui o computador. Certo? Se você colocar o epsilon lá em evidência nesses dois termos, o termo anterior e nesse... Você vai obter algo desse tipo aqui. Só isso. Sim. Você não precisa fazer essa suposição que o GA é zero. Não preciso, mas eu estou fazendo. Porque os casos que eu estou interessado são assim. Mas você está certo, se eu não fizesse essa suposição, eu ia obter uma equação assim, só que agora ela tem que ter essa condição. Tá? Legal. Legal. Tá claro isso? Beleza? Muito bem. Então a gente está nesse âmbito aqui. Eu fiz automaticamente essa suposição do GA igual a zero, porque na cabeça a gente está sempre com esses casos que ele não depende do tempo, mas vocês estão plenamente certos. Se ele depender do tempo, eu vou ter uma condição assim atuando no estado, não zero. Tá? Muito bem. Então, a gente está nesse âmbito aqui. Então, a gente tem um espaço de Hilbert, mas nesse espaço de Hilbert, somente um subconjunto vão ser os estados que vão respeitar essa simetria. São os estados aniquilados por esse livro. Tá certo? Esse subconjunto é, de forma bem assim, informal, o análogo quântico do caso clássico, que a gente tem o nosso espaço de fase, né? E não todos os pontos do espaço de fase são válidos, somente os pontos que estão na superfície dos vínculos. Certo? Então, da mesma forma que somente os pontos que estão na superfície dos vínculos são os físicos, digamos assim, aqui somente os estados que estão no núcleo desses operadores são os físicos. Tá bom? Muito bem. Oi? Só para eu entender, perguntar. Se a gente não supor que o GA ponto é zero, a gente já tem um vínculo que tem ele junto ali, né? Seria ele mais o computador, ele embaixo igual a zero, pegando o estado, né? Mas a gente não concluiria que ele é zero, né? Se a gente não faz essa suposição. A gente só teria um vínculo diferente, é isso ou não? Bom, deixa eu escrever então o caso completo aqui. O caso completo é o coeficiente desse cara vai me dar essa equação. Tá? Depois o coeficiente desses epsilon vai me dar essa equação. Certo, era essa minha dúvida. Essa seria o vínculo, né? Ele dependeria desse GA ponto. Esse seria o vínculo e esse seria o
uma condição de consistência no vínculo. Mas não concluiria que o G ponto é zero, né? Seria, só teria essa dependência maior, né? Não, o que conclui que G ponto é zero é essa equação. Essa equação me diz que não é que o operador é identicamente zero, mas me diz que os estados físicos são aqueles que são aniquilados. Isso, sabe? Não concluiria que ele é identicamente Não, zero. ele não é identicamente zero. Perfeito. Da mesma forma que no caso clássico, os vínculos são funções que não são identicamente zero, mas quando eles são zero, eles definem uma superfície. Perfeito. Tá? Então aqui, esses operadores não são identicamente zero, mas o núcleo deles, quer dizer, o conjunto de estados que são aniquilados por eles, vai definir o conjunto de estados que respeitam essa simetria. Não, perfeito. Claro, era só. Do jeito que eu entendi, parecia que essa suposição de que o G ponto é identicamente zero não precisava ser feita, mas ela precisa para ele ser identicamente zero. Não, o GA ponto não tem nada a ver com ele ser identicamente zero ou não. O GA é um certo operador e eu estou olhando para o núcleo dele. Sim. Tá? Agora, esse operador pode ter uma dependência explícita do tempo ou não, e eu vou estar supondo que ele não tem. Então, isso aqui é identicamente zero, no sentido de que ele não tem dependência explícita do tempo. Isso era essa a minha dúvida. Isso é uma suposição que tem que ser explicitada. Isso, tem que ser explicitado, eu estou fazendo, então eu estou explicitando. Não, sim, é porque... Mas, certo. Eu não precisava, a princípio, fazer essa suposição, tá? Mas eu estou fazendo porque os casos que a gente está interessado são assim. E aí, se não fizer essa exposição, só tem uma questão um pouco mais complexa. Fica um pouco mais complicado. Isso. Perfeito. Tá bom. Muito bem. Então agora a gente tem essas condições. Então, essas condições já nos dão uma pista, né, da redundância de calibre da teoria. Por quê? Qualquer operador que esteja agora atuando nesses estados, deixa eu denotar esses estados com um zero aqui, tá? Que significa justamente os estados que estão no núcleo desse operador. Então, qualquer operador atuando nesses estados satisfaz essa identidade aqui. Onde esse K é arbitrário. Estão de acordo com isso? Isso é simplesmente uma consequência disso aqui. Eu posso sempre adicionar a um operador algo proporcional aos vínculos, porque os vínculos vão aniquilar os estados, então aquele segundo termo ali é zero. Certo? Então isso mostra que a ação de um operador nesses estados físicos, ela é ambígua, porque eu sempre posso adicionar a esse operador algo proporcional aos vínculos. Tá? Então eu posso considerar que eu tenho uma certa classe de equivalência de operadores, que são os operadores a menos de um termo proporcional aos vínculos. Tá bom? E a mesma coisa eu posso fazer com estados que não são físicos. Tá? Então eu tenho aqui um estado arbitrário qualquer e o produto interno dele com esses estados físicos vai ser completamente igual ao produto interno desse estado mais Vocês concordam com isso também? Então o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando a esse estado aqui um certo múltiplo dos vínculos que quando eu passar para o outro lado do produto interno, tomando o conjugado hermitiano, vai aniquilar esses estados físicos. E eu estou colocando aqui a possibilidade dos vínculos não serem hermitianos. Tá? Porque isso vai ser importante para a gente depois. Eu acho que primeiro, ao menos no primeiro momento, vocês poderiam esperar que os vínculos têm que ser hermitianos. Da mesma forma que a newtoniana é hermitiana e tudo mais, mas eu estou já colocando a possibilidade que eles não podem ser, não necessariamente vão ser hermitianos. Tá? Então isso me leva também a uma classe de equivalência de estados, né, que não estão, estados que não estão no núcleo desses operadores, que podem ser identificados dessa forma. Né? E ninguém me
me corrigiu, faltou escrever aqui um outro estado, né? Não posso somar um estado com um operador atuando num estado. Né? Então eu tenho aqui esse estado, eu posso somar a ele um outro estado que tem essa forma, porque quando eu jogo isso no produto interno e faço o conjugado hermitiano aqui, isso vai aniquilar o meu estado físico. Tá bom? Então agora o que eu quero é justamente codificar a estrutura dessa simetria de Gauge, dessa simetria local, por meio justamente de classes de equivalência de operadores listados, em que eu possa completamente ignorar, os estados que são relacionados por uma transformação de Gauge. Ou seja, eu estou trivializando as transformações de Gauge, porque dois estados que diferem de uma transformação de Gauge, eu vou declarar como o mesmo estado. Tá? Então eu quero obter um formalismo em que eu possa falar dessas classes de equivalência. Fala. Conjugado no que é assim? Conjugado. É o Aqui? não, quando o GA com K também é. Acho que eu tinha conjugado no gráfico. Não, é aqui também, porque eu estou botando desse lado aqui, né? Se eu fizer desse lado aqui, o meu estado físico vai vir como um braço, né? Então eu vou ter aqui algo assim. Então esse cara que tem que atuar aqui por meio do conjugado hermitiano, tá? E aquilo ali é o conjugado hermitiano nessa equação aqui. Tá bom? Muito bem, então, como é que eu posso definir essa estrutura de Gauge, né, em termos dessas classes de equivalência? Aí eu vou pedir para vocês lembrarem na primeira aula, onde eu muito brevemente falei de um objeto chamado derivado exterior. Né? A derivada exterior, que eu defini no contexto do eletromagnetismo, né, ela era definida para formas, né, e ela satisfazia propriedades de nilpotência. Né? O quadrado da derivada exterior era zero. Isso é interessante porque eu posso definir o seguinte: se eu tenho uma forma cuja derivada exterior é zero, eu chamo essa forma de fechada. Tá? Por outro lado, se eu tenho uma forma que é igual à derivada exterior de outra forma, então automaticamente a derivada exterior dessa forma vai ser zero, porque o quadrado aqui é zero. Então eu chamo essas formas aqui de exatas. Tá bom? Isso naturalmente me leva a uma classe de equivalências, né, de formas fechadas, a menos de formas exatas. Por quê? Porque se eu tenho uma forma fechada que é a solução dessa equação, essa aqui também vai ser uma solução dessa equação. Então isso aqui já te dá uma ideia, já te dá um certo gosto, né, de como é que a gente pode tratar essas redundâncias. Eu gostaria que a minha classe de equivalência, né, essas classes de equivalência aqui, fossem análogas a essa classe de equivalência aqui. Tá? Onde o papel dessas formas exatas seriam justamente grandezas que são proporcionais a esses vínculos aqui. Tá certo? Entenderam a ideia? Óbvio que isso não pode ser feito com a derivada exterior. Tá? Porque a derivada exterior atua em formas, aqui eu estou falando de um espaço de Hilbert, com operador. Não vai ser a derivada exterior. Né? Isso não faria sentido. Mas eu vou definir um objeto análogo à derivada exterior. Um objeto que tenha a mesma propriedade de nilpotência, com o qual eu posso definir objetos fechados e exatos e definir a minha classe de equivalência por meio desses objetos fechados e exatos. Tá? Essa classe de equivalência tem a ver, né, com o espaço quociente dessa derivada exterior, que é um núcleo da derivada exterior dividido pela sua imagem. Né? Esse é o espaço coeficiente. Isso te dá o que se chama classes de cohomologia da derivada exterior. Tá? Então o que eu quero fazer é definir um operador que seja nilpotente, que eu possa definir objetos fechados e exatos com esse operador,
e que eu possa definir classes de homologia desse operador, de modo que essas classes aqui estejam naturalmente lá dentro. E o que a gente vai ver é que isso não é só uma sofisticação matemática que não é útil para mais nada prático. A gente vai ver que ao definir essa homologia desse operador que eu quero definir, a gente vai ter uma definição precisa do que é o produto interno e, portanto, das probabilidades. Muito bem. Mas agora a questão é, bom, como é que eu vou definir um objeto nilpotente cujas variações exatas, né, aqui, sejam objetos proporcionais a esses vínculos, a esses operadores? Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer isso mudando a teoria, obviamente. Eu vou introduzir na teoria, por enquanto, eu não falei isso, mas eu estou supondo que todos os graus de liberdade aqui são bosônicos. Eu não estou falando de Fermi, tá? Estou fazendo isso por simplicidade. Você poderia ter Fermi já nessa teoria, mas eu não vou fazer isso nesse curso, que complica um pouquinho as coisas, tá? Então, todos os graus aqui são bosônicos, mas eu vou introduzir novos operadores na teoria que, num certo sentido, são fermiônicos. Em que sentido que eles vão ser fermiônicos? Eu vou introduzir novos operadores, que eu vou chamar de CA, um para cada vínculo, tá? Então, se esse A aqui vai de 1 a N, eu vou introduzir N desses novos operadores. Tá? E eles vão satisfazer relações de anticomutação, dessa forma. Tá? Em particular, o quadrado de qualquer um deles é zero. Né? Se eu botar A igual a B aqui, o quadrado de qualquer um deles é zero. Quem são esses operadores? Bom, você pode pensar numa representação em que eles são certas matrizes que satisfazem essas anticomutações. Tá? Você pode, para ter uma imagem bem concreta na cabeça, você pode pensar em certas matrizes que estão satisfazendo essas relações. Tá bom? O nome desses operadores, em inglês é ghost, em português eu acho que é fantasma, não sei. Então, eu introduzi os ghosts na teoria. Por quê? Justamente por causa dessa propriedade. O quadrado deles é zero, eu quero construir um operador cujo quadrado é zero. Né? Então, esses ghosts vão me ajudar a fazer isso. Como que eles vão me ajudar? Então, agora eu vou definir um objeto que é a contração, tá, desses ghosts com os meus vínculos. E a minha esperança é que o quadrado desse cara seja zero. Tá bom? Vamos calcular o quadrado dele. Esse é o quadrado dele. Agora, como esses caras são antissimétricos, porque eles anticomutam entre si, eu posso pegar só a parte antissimétrica desses dois. Que vai ser um comutador. Tá certo isso? Então esse cara vai ser zero ou não? Ele só vai ser zero se eles comutarem. Certo? Então, numa teoria em que os geradores comutam, acabou. Esse é o meu objeto que eu estava querendo construir. Esse é o caso do eletromagnetismo. Porque no eletromagnetismo eu só tenho, basicamente, aqueles dois vínculos, primário e secundário, que eles comutam entre si. Tá? E é isso. Eu ouvi alguém falando aí, mas isso aqui vai ser zero nos estados físicos. Verdade, isso vai ser zero nos estados físicos, porque os estados físicos são aniquilados, né, por esse operador. Mas eu quero que ele seja zero para todos os estados. Tá? Eu quero definir de fato um operador que é nilpotente. Não só nilpotente para os estados físicos.
Então, para todos os estados, esse cara aqui só é unipotente se os geradores comutam, ou seja, se eles fazem parte de uma álgebra abeliana. Né? Esse é o caso do eletromagnetismo. É o caso da partícula relativística, também, que a gente viu na aula passada, porque a partícula relativística só tem um vínculo. Então, esse vínculo comuta com ele mesmo. Né? Agora, se eu tenho uma teoria mais geral, em que esses objetos não comutam entre si, então essa construção já não está funcionando. Né? Esse operador, em geral, não vai ser zero. Então, para sair desse problema, eu vou de novo mudar a teoria. Perguntas até aqui? Está clara a motivação da construção desse operador? Esse operador ele tem um nome, né, que se chama carga BRST. BRST é o nome de pessoas que propuseram esse objeto. Né? O Beck, Ruiz, fora BRST. Tá? Bom, se está clara a motivação da carga de BRST, eu agora quero construir, né, uma carga BRST que seja nipotente para teorias em que esses objetos não comutam. Tá bom? E para fazer isso eu vou adicionar novos objetos na teoria, que vão ser os momenta dos gostos. Agora, esses gostos, eles têm uma álgebra, né, que é anticomum. Então eu vou definir os momentos também com um anticomutador. Da seguinte forma, eu tenho um CA, eu vou definir um TB, que vai ser um momento do CA, e o anticomutador desses dois objetos, ou seja, CA PB mais PB CA, vai ser menos IH cortado delta B. Esse menos I é uma convenção, tá? Poderia ser mais I, mas eu estou colocando menos I. Tá bom? Um comentário também importante. Tudo que eu estou fazendo implicitamente é uma teoria mecânica. Né? Eu estou só considerando dependência temporal. Se a gente estiver numa teoria de campos, formalmente é tudo a mesma coisa, mas em vez de somar sobre esses índices repetidos, eu somo sobre eles, mas para cada soma eu tenho também uma integral espacial. Tá? Mas eu não vou ficar escrevendo essas integrais explicitamente. Mas você pode pensar que essa expressão aqui, por exemplo, numa teoria de campos, seria uma integral espacial CA GA. Tá? E da mesma forma, esse delta aqui é um delta de Kronecker para os índices, mas numa teoria de campos teria que ser acompanhado por um delta de Dirac. Tá? Mas não vou ficar escrevendo isso explicitamente. Bom, o anticomutador é escrito dessa forma. Mas eu agora, só por conveniência, eu vou definir um comutador que se chama um comutador graduado de dois objetos. Tá? O comutador graduado é definido como AB menos 1 dA, onde esse menos 1 está elevado a εA, εB, onde εA é o que se chama paridade de A, e a mesma coisa para o B. E essa paridade pode ser 0 ou 1. Tá? Se a paridade é 0, isso aqui fica 0, certo? Então, eu tenho só um comutador. Se as duas paridades aqui forem 1, isso aqui fica menos 1, então isso aqui fica um anticomutador. Tá? Então, eu estou supondo que as minhas variáveis originais têm todas paridade 0, tá? Mas os ghosts e os anti-ghosts, ou os momentos dos ghosts, têm paridade 1. E agora eu não vou mais escrever esse mais, eu vou escrever só esse objeto, que vocês entendem
Isso vai ser um comutador ou um anticomutador, dependendo das paridades das variáveis. Tá? As variáveis originais têm paridade 0, então elas comutam, e os ghosts, se no momento, têm paridade 1, eles anticomutam. Tá bom? Ok, agora, se vocês olharem para essa relação aqui, eu posso reescrevê-la da seguinte maneira. Eu tenho CA I PV sobre H cortado igual a delta AB. Tá? Isso te lembra alguma coisa? Isso é parecido, né? Com AH igual a 1, né? Com oscilador harmônico, né? Com operadores de criação e destruição. Claro que aqui tem a diferença em que esse PB não é o conjugado hermitiano do CA, é um outro operador. Mas eles têm essa mesma relação, né, de anticomutação desses operadores. Então, levando essa analogia, tá, eu vou definir o espaço de estados dos fantasmas, o espaço de estados dos gols, que vai ser definido por meio de um vácuo, como no oscilador harmônico. Tá? Como isso aqui é um anticomutador, na verdade eu vou escrever assim, né? Tá bom? E o vácuo do oscilador harmônico, ele satisfaz essa condição. Né? Então, da mesma forma, eu vou definir o vácuo dos gols como satisfazendo essa condição. É o estado aniquilado pelos momentos. Tá certo? E agora, exemplo. Um estado que tenha um fantasma, um estado que tenha um ghost, eu posso definir da seguinte forma. Ele vai ser CA atuando no vácuo. Se você atuar agora nesse estado com um momento, nessa combinação aqui, o que você obtém? Por meio dessa relação aqui, de anticomutação, você vai obter que isso é delta B no vácuo. Ou seja, se o A igual ao B, esse momento me desce, né, de um estado de um ghost de volta para o vácuo. Se o A é diferente de B, esse momento não tem nada a ver com esse ghost, ele aniquila o estado de qualquer forma. Tá? Então, o que é isso? Muito bem. Então, eu vou definir o seguinte: os meus estados originais, esses aqui, psi0, eles eram aniquilados pelos vínculos. Né? Como eu estendi a teoria adicionando esses fantasmas e os seus momentos, eu vou estender os estados para serem um produto tensorial dos meus estados originais, que são aniquilados pelos vínculos, com o vácuo dos gols. Tá? Tá bom? Eu vou denotar, né, esse produto tensorial dessa forma assim. Tá certo? Então o que isso significa? Isso significa que esses estados são aniquilados pelos momentos dos gostos, né? Porque eles são o vácuo dos gostos no setor dos fantasmas. Tá claro isso? Ok.
podem estar pensando, isso aqui eu estou construindo para ter esse objeto que eu quero ter. Então isso é uma prova de determinação. Cara. Eu quero que isso funcione, então eu vou fazer com que ele funcione. Tá bom? Muito bem. Então se eu tenho essa condição aqui, então agora a ideia é que eu posso estender esse objeto com termos que tenham esses momentos dos cursos. Tá? Por que eu posso fazer isso? Porque o objeto atuando em todos os estados, eu quero que ele seja nilpotente. Então eu vou construí-lo de forma que ele satisfaça a nilpotência. Mas quando ele atua em estados físicos, ele tem que dar zero. A gente já viu que esses vínculos atuando nos estados físicos dão zero. Então qualquer termo extra que eu for colocar aqui vai dar zero também, porque esse P atuando nos estados físicos vai dar zero. Então eu vou estendê-lo de forma que ele preserve essa condição de dê zero nos estados físicos. Tá bom? Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir o meu estado como sendo os gols atuando contraídos, né, com os vínculos, mas algum termo contraído com esses momentos dos gols. Tá? E esse termo, por si só, eu vou supor que ele pode ser expandido em potências desses momentos dos gols. Ou seja, ele vai ter a seguinte cara, né? Ele vai ser um EA de ordem 0, mais um EA1, EAB1, PB mais ordens mais altas. E a ideia é que eu agora imponha essa condição de nilpotência e eu tenho que calcular ordem a ordem quem são esses coeficientes. Tá? Ou seja, eu estou impondo a nilpotência, que é o que eu quero, e com isso eu tenho que calcular quem são esses coeficientes. Tá bom? Eu não vou fazer essa conta, será um pouquinho longa, mas eu já digo que a ordem 0, tá? A ordem 0, ela vai te dar esse comutador que você tinha aqui, no caso anterior, ela vai te dar CACD vezes aquele comutador, que era o termo problemático, né? Porque se esses dois operadores não comutam, eu não estava tendo a nilpotência, então eu vou ter esse termo problemático. E aí agora eu obtenho um termo extra, que tem essa expressão. Por que isso é igual a zero? Porque a ideia, como eu falei, é eu tenho impondo a nilpotência e ordem a ordem no P, eu vou determinar quem são esses coeficientes, requerendo, né, que cada ordem em P, os coeficientes do P são zero, para obter a nilpotência ordem a ordem. Tá? Do P. Então, nessa ordem 0, eu tenho essa condição aqui. Então, o que essa condição está me dizendo? Ela está me dizendo que, ok, os meus geradores podem não necessariamente comutar. Então, esse comutador pode não ser zero, identicamente. Mas se isso tudo aqui é zero, esse comutador tem que ser proporcional a um vínculo. Senão não dá certo. Então o que eu concluo é que eu tenho que ter que esses geradores obedeçam uma condição desse tipo. Em outras palavras, que eles sejam de primeira classe. Então você vê que a condição de primeira classe surge desse requerimento de nilpotência que você falou. E se eles não forem, se não der certo isso? Você pode ter uma situação em que a teoria clássica, os vínculos são de primeira classe, mas você faz uma quantização em que você tem uns termos, umas correções quânticas que quebram aquela condição, então eles não são mais de primeira classe.
Se isso acontecer, você não pode ter a nilpotência. E aí você diz que a sua teoria tem uma anomalia. Mas eu vou supor que não tem anomalia. Tá? Então eu posso ter um operador nilpotente, então os meus vínculos têm que ser de primeira classe. Bom, então se eles são de primeira classe, eu jogo isso de volta aqui e eu consigo achar quem é o E0. Aí eu acho que o E0 ele tem 2 bolsos e esse operador aqui. Tá? Eu chamei esse F de operador, tá? Só para deixar claro que numa teoria de primeira classe, né, assim, geral, esse F pode ser um operador. Tá? Tudo que eu preciso é que eu tenha os vínculos aqui do lado direito, mas o F pode ser um operador. No caso de Young e Mills, a gente viu que os Fs eram constantes, porque eles vinham lá da álgebra de Lie. Então o caso de Young e Mills é um caso particular, né, em que os Fs são constantes, mas numa teoria mais geral, como a gravitação, que se der tempo nós vamos falar amanhã, não sei, você pode ter Fs que não são constantes, mas são operadores. Tá? E aí você pode continuar, tá? Ordem a ordem. Aqui eu determinei o E0. Você pode continuar ordem a ordem, determinar o E1, depois você vai ter um E2, E3, e por aí vai. Tá? Se a sua teoria for muito complicada, você pode ter muitos desses Fs. Tá? Mas eu vou supor que a gente para por aqui. Ou seja, uma vez que a gente determinou o E0, o E1 é identicamente nulo e todos os outros termos são identicamente nulos. Por que eu vou supor isso? Não só porque é mais simples, obviamente, mas também porque os casos que nós estamos interessados são assim. As teorias de Young-Mills são assim, o eletromagnetismo é assim e a gravitação é assim. Todas essas teorias você pode parar nesse primeiro termo aqui, os outros estão zero. Então você não precisa continuar esse procedimento. Tá? Com isso, a gente obtém a expressão geral para essa carga aqui, BRST. A expressão geral, parando ali no primeiro termo, fica sendo e ela satisfaz a nilpotência. Então eu achei o operador que eu queria construir. Tá bom? Perguntas sobre isso? Pode falar. Você fala desse tipo de anomalia, o mesmo tipo de anomalia que tem quando você não tem a medida funcional da gravidade? São relacionados. Porque a gente vai ver, né, ou já estamos vendo, né, que essa carga de BRST, ela codifica a sua simetria de Caniglia. Se ela não é nilpotente, você de certa forma está quebrando essa simetria de Caniglia. Da mesma forma na integral funcional, se você tem uma anomalia da medida de integração, você também está quebrando essa simetria. Mais perguntas? Bom, então nós temos esse objeto aqui, que é nilpotente. Só um comentário, as teorias que podem parar aqui nesse primeiro termo, de primeira ordem em T, às vezes são chamadas de rank 1. Se você tiver termos P de ordem mais alta, você vai ter ranks mais altos. Tá? Mas as teorias de Young-Mills e gravitação são assim, são de rank 1. Não é um motivo fundamental para essas teorias para Young-Mills e gravitação? Olha, eu vou responder de duas formas essa pergunta. A primeira é que, na verdade, o rank não é uma propriedade fundamental da teoria. Por quê? Classicamente, né, se
você tem vínculos que definem uma superfície, eu posso definir novos vínculos que ainda definem a mesma superfície. Né? A gente chegou a falar disso numa outra aula. Então, classicamente, não tem nada de especial em uma forma particular dos vínculos. Eu posso mudar essa forma. Se eu mudar essa forma, eu posso mudar os parênteses de Poisson deles. E se eu mudar os parênteses de Poisson deles, eu posso mudar o ranking da teoria. Tá? Então, a princípio, não tem nada de fundamental no ranking da teoria. Porém, por que eu falo que Yang-Mills e relatividade são de ranking 1? Porque na forma usual, como nós escrevemos esses vínculos, eles são de ranking 1. E por que a gente usa a forma usual? Porque ela preserva certas simetrias que a gente quer ter manifestas, como simetria de Poincaré, etc, etc. Tá? Então, assim, a princípio, o ranking da teoria não é uma propriedade realmente fundamental, mas na forma como nós estudamos Yang-Mills e relatividade, basta ela ser de ranking 1. Então, isso é uma observação. Agora, a segunda observação é que isso que eu falei realmente vale classicamente. Na teoria quântica é um pouco complicado você redefinir vínculos, porque agora você está falando de operadores, e aí você pode prejudicar certas propriedades desses operadores. Então, a segunda observação é que na teoria quântica eu não sei por que essas teorias são de ranking 1. Tá? Pode ser um indício que haja uma teoria unificada, por trás dela, etc. Oi, se você tem essa liberdade de definir os vínculos, você não pode reconstruir uma carga que não fosse no outro. Desculpa, uma carga aqui? É porque você está dizendo que pode ter sido um mas não pode definir de modo que você construi. Você está prometendo para a gente que essa carga aí, ela vai. Ah, tá. Você está perguntando se essa condição pode ser. Não, essa condição é invariante. Por quê? Se eu redefino os vínculos, eu redefino os contatos. Tá? Então, a condição, se eu obtive a condição de nilpotência em uma representação e mudar para uma outra representação, ainda vai ser nilpotente. Tá? O que pode mudar são essas funções de estrutura. E, classicamente, numa região local do espaço de fase, eu posso, inclusive, achar uma representação em que todas as constantes de estrutura sejam zero. Ou seja, classicamente, eu posso americanizar a teoria. Só que, em geral, isso só vale numa região muito pequenininha, então não é uma coisa muito geral de se fazer. Tá? Mas, enfim, para responder a sua pergunta, eu posso mudar, a princípio, a representação dos vínculos, mas isso não vai mudar essa propriedade. Porque ao mudar a representação dos vínculos, eu mudo os fantasmas e seus momentos. Então, essa propriedade é invariante. Tá? Muito bem. Então, com a definição desse objeto, que é nilpotente, eu vou definir agora estados que se chamam BRST fechados, como sendo os estados que são aniquilados pela carga de BRST. Tá? E BRST exatos como sendo estados que são iguais à carga de BRST atuando em um outro estado. Tá? Os BRST exatos são necessariamente BRST fechados por causa da nilpotência da carga de BRST. Muito bem. Em particular, os meus estados físicos, que eram aqueles estados aniquilados pelos vínculos, tensor com o vácuo dos gostos, são BRST fechados. Por definição, né? Porque quando eu atuo com a carga de BRST nesses estados, os gostos vão dar zero. Então, quer dizer, os P's vão dar zero, né? Então, esses termos aqui dão zero. E os vínculos dão zero. Então, os estados físicos que eu estava definindo são BRST fechados. Tá? E agora, eu vou mostrar que uma transformação de gauge te dá um estado BRST exato. Então, se eu fizer aquela classe de equivalências em que os BRST exatos
são identificados com zero, eu vou estar mostrando que dois estados que diferem de uma transformação de Gauge são o mesmo estado. Tá? Vamos lá. Se vocês lembrarem da expressão que eu coloquei, né? Suponha que eu tenha um estado dessa forma, tá? Eu não estou colocando zero aqui, então esse estado aqui não necessariamente é aniquilado pelos vínculos, mas ele tem o vácuo dos ghosts. Quem é um estado assim? É um estado original da teoria, né? Porque antes de eu colocar os ghosts, eu tinha estados que alguns eram aniquilados. Não, eu sei. É o mid-gauge, né? Sim. Teve 5 minutos de atraso. Os estados originais da teoria são estados que alguns vão ser aniquilados pelos vínculos, outros não vão ser aniquilados. E não tinha gosto nenhum na teoria original, né? Depois eu estendi a teoria. Então, os estados originais da teoria, nessa teoria estendida, são esses estados. São alguns estados com o vácuo dos gostos. Tá? Posso identificá-los dessa forma. Muito bem. E aí, como é que eu defini a transformação de Gauge? Né? A transformação de Gauge desses caras eu posso definir como sendo a transformação de Gauge desses caras e o vácuo dos gostos. E quem era essa transformação de Gauge? Ela tinha essa forma. Certo? E agora, eu digo que isso é igual ao seguinte. Vamos lá. Isso aqui é o quê? É um comutador graduado. Lembra que agora os comutadores sempre têm aqueles sinais, né? Pode ser um comutador ou um anticomutador. Nesse caso aqui, a carga de VRST, ela tem paridade 1, porque ela tem os ghosts e o anti-ghosts. Tá? Esse objeto aqui vai ter um momento dos ghosts, então também tem paridade 1. Então, na verdade, isso aqui é um anticomutador. Tá? Um anticomutador. Agora, se eu pego esse anticomutador desse objeto aqui com a carga de VRST, vocês podem ver que no primeiro termo, o momento que está aí vai matar esse gosto aqui e vai me deixar só o vínculo. E esse vínculo vai estar contraído com esse epsilon aqui e vai me dar esse termo aqui. Depois, o segundo termo, eu tenho dois gostos aqui. Aquele momento que está aí vai aniquilar um deles. E vai me sobrar um gosto e um momento. Mas esse momento, atuando no vácuo, vai dar zero. Ou seja, esse anticomutador, quando você faz a conta com cuidado, é de fato igual a isso aqui. Tá? Legal. Então, eu posso escrever isso aqui como um certo K. E aí o que eu concluo é que eu posso escrever transformações de Gauge desses estados como um comutador graduado de algum K com a carga de VRST atuando no estado. Tá bom? Agora, se eu supuser que esse estado é VRST fechado, tá? Ele tem que ser invariante se ele tiver zero gostos. Né? Então, nesse comutador aqui, a carga que estiver desse lado vai aniquilar o estado e eu vou ter um termo só assim, né? Tá? Lembra, isso aqui é um anticomutador, então eu tenho K ômega mais ômega K. O K ômega vai dar zero nesse estado, então sobrou só ômega K. E isso é um estado exato, porque eu tenho um ômega. Tá bom? É claro que se o K, né, tiver essa forma específica,
esse K atuando nesse estado, o P vai dar zero também. Então isso aqui seria zero. Mas o que eu estou falando é que esse estado aqui, quer dizer, essa transformação aqui tem essa forma para o K sendo isso. Mas agora eu vou generalizar essa noção de transformação para qualquer K. Tá? E para qualquer K, uma transformação desse tipo dá um estado exato. Para um K igual a isso, dá um estado exato que é zero. Tá bom. Zero é exato também. Mas, de uma forma mais geral, uma transformação de Gauge te dá um estado exato. Então é por isso que na cohomologia de BSD, quando a gente faz essa classe de equivalência de estados fechados com estados exatos, uma transformação de Gauge é exata e vai ser identificada por zero na classe de equivalência. Então é assim que a gente vai codificar, né, a redundância de Gauge na teoria quântica, dizendo que, bom, o que é observável, as probabilidades, não vão depender de estados exatos. Tá bom? Perguntas? Então, para terminar, qual é o formalismo que está surgindo aqui? Né? O formalismo que está surgindo é que eu posso codificar a teoria de Gauge em termos de um operador nilpotente e considerar as classes de equivalência associadas à cohomologia desse operador. Ou seja, as classes em que um estado exato, um estado fechado, né, vai ser identificado com um estado fechado mais um. Os meus estados físicos eram esses estados aqui, certo? Eram os estados que eram aniquilados pelos vínculos e que não tinham nenhum ghost. Mas se eu agora estou falando que o que eu estou interessado mesmo são classes de equivalências, né, de estados fechados a menos de estados exatos, na verdade, o que eu vou definir como meus estados físicos são as classes de equivalência desses psi zero. Ou seja, os psi zero são estados fechados que são aniquilados pelos vínculos e não tem nenhum ghost. Mas não tem nada de errado em eu adicionar um estado exato a eles. Eu estou falando que isso não vai mudar a minha física. Então, os estados físicos vão ser a classe de equivalência desses estados aqui. Muito bem. Dúvidas a respeito dessa construção? Bom, se a ideia está clara, quais são os próximos passos, né? Não sei se eu aproveito os 5 minutos da eu vou deixar para amanhã, mas o próximo passo seria, o que a gente fez até agora? A gente construiu estados e operadores. Mas o que a gente está interessado, de fato, na teoria quântica são as probabilidades que vêm do produto interno. Então, o que a gente tem que fazer, de fato, é construir o produto interno. Tá? Até agora eu não falei do produto interno, só falei que, bom, nós temos estados e temos operadores. Mas eu não falei qual é o produto interno desses estados. Então, o que a gente vai fazer amanhã é definir um produto interno. Vamos botar assim entre aspas, tá? Definir um produto interno para essas classes de equivalência. Tá bom? Porque o que eu falei que é físico são as classes de equivalência. Em particular, os estados físicos são essas classes de equivalência, que são as classes de equivalência desses estados aqui. Então, eu vou definir um produto interno para essas classes de equivalência. Isso é que vai me dar as probabilidades físicas, né, da teoria. E a gente vai ver que isso está intimamente conectado a uma noção de fixação de calibre. Tá? Muito bem, então a gente vai ver isso amanhã. E se der tempo, torçam para que dê tempo, a gente vai ver também a aplicação disso na gravitação. A gravitação também vai ser um sistema descrito dessa forma, só que em vez de ter constantes de estrutura, nós vamos ter operadores de estrutura. E
aqui nós vamos ter estados definidos por uma condição desse tipo. Tá? Muito bem, gente. Então até amanhã.